Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Para muitos, os aniversários são motivos de festa e de celebração. Estas ocasiões são esperadas com ansiedade, especialmente as crianças aguardam o dia com alegria, esperando que muitos cartões se espalhem pela caixa de correio e muitos presentes sejam recebidos naquele dia. Normalmente, orgulhosamente, usam uma vela no bolo exibindo sua idade e fazem questão de lembrar a família e os amigos que semanas de antecedência da iminência da data tão importante. Eles estão ansiosos por aquele dia e antecipadamente já começam a divulgar entre os familiares e amigos também. Para outros, cada aniversário sucessivo é um lembrete solene da brevidade fugaz da vida. Com que rapidez outro marco foi alcançado. Como a vida passa rápido. O aniversário anual nos diz que O aniversário anual nos diz de forma inequívoca que a jornada da vida está ficando mais curta e nos leva a refletir sobre a inevitabilidade do fim da vida aqui na Terra. Por mais que não gostemos de pensar nisto, um dia vamos comemorar nosso último aniversário e nossa pequena estada, aqui no planeta Terra, vai terminar. O salmista estava consciente disto quando escreveu: Senhor, faze-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu saiba quão frágil sou. Leia o Salmo capítulo 39, principalmente o versículo 4. Cada imagem da vida na Bíblia reforça o fato de que, na melhor das hipóteses, a vida é muito breve. Por que ou para que a sua vida? É mesmo um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Tiago capítulo 4, versículo 14. Os meus dias são como a sombra que se desvanece e estou murcho como a erva, ou estou murchando como a erva. Salmo capítulo 102, versículo 11. O homem que é nascido de mulher é de poucos dias e cheio de problemas. Ele surge como uma flor e é cortado. Ele voa também como uma sombra e não permanece. Jó capítulo 14, versículos 1 e 2. A vida é como uma porta giratória. Pessoas vêm e pessoas vão. Para cada chegada há uma partida e para cada nascimento há um funeral. Para cada nome em um cartão de aniversário há um nome em um caixão. Caro amigo, em vista da realidade deste fato solene, você se preocupa com esse determinado dia? Apesar dos avanços surpreendentes no conhecimento médico e terapias e tratamentos de ponta, as estatísticas ainda revelam que de cada 100 pessoas que nascem, 100 pessoas morrerão. O que você precisa é de um segundo aniversário, um nascimento espiritual, um novo nascimento. Você deve nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou isso no Evangelho de João, capítulo 3. Deixe-me falar de alguém que morreu por sua própria vontade, em uma idade comparativamente jovem, tendo estado aqui na Terra por pouco mais de 33 anos. Ele não tinha doença. De fato, a morte não tinha direito sobre ele, pois ele não tinha pecado, mas ele voluntariamente deu a sua vida
para pagar a pena do pecado e garantir para nós uma salvação eterna. Ele era Jesus Cristo, o único eterno Filho de Deus. Ninguém tinha o poder de tirar a sua vida. Ele o entregou por sua própria vontade. Ele a entregou por sua própria vontade. Nossos pecados exigiam a morte eterna, mas Jesus morreu por nossos pecados. No Calvário, lá naquela cruz, ele sofreu pelos pecados que cometemos e pagou a dívida que nossos pecados contraíram. Ninguém mais poderia ter atendido às exigências justas de Deus e satisfazer a justiça de Deus. Para provar que estava satisfeito, para Deus provar que estava satisfeito com a morte de Cristo, Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Meu amigo, você é impotente para salvar a si mesmo, mas há alguém que deseja que você permita que ele faça por você o que você não pode fazer sozinho. Você confiaria nele como seu Salvador? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João capítulo 3, versículo 36. Se o fizer, terá aquele segundo aniversário importantíssimo e terá a certeza do céu para sempre. O Senhor disse a seus discípulos, um pouco antes da sua morte na cruz, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Quando eu for lhes preparar lugar, voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículos 1 a 6. Todas as pessoas até hoje que chegaram no céu foram pessoas que, como pecadoras arrependidas, depositaram a sua fé e confiança nesta bendita pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Para você chegar no céu, não tem outra maneira, outra forma. Só por Jesus é que nós somos salvos. Portanto, você também descanse nele, confie nele, porque caso contrário, você será um pecador, perdido eternamente no inferno. No inferno, esta mensagem não terá mais valor para a sua salvação, mas sim será um tormento por toda a eternidade, conhecendo e sabendo que existia um caminho, um único caminho, e estava à sua disposição enquanto você estava aqui na terra, mas que você não aproveitou. Lá no inferno é tarde. Hoje, entre pela porta estreita. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A Bíblia diz claramente que Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. A mesma graça que nos salva, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo quando escreveu a Tito,
Pedro, escrevendo aos crentes da sua época, ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. Ele está se referindo à palavra de Deus, ou a Deus se pronunciando na sua palavra. Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foram transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O último livro da Bíblia fala sobre o juízo final para todo pecador não salvo, para todo pecador que não quis a salvação. Note o que Apocalipse diz. Depois vi, o apóstolo João está falando essas palavras, inspirada pelo Espírito Santo. Ele diz: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A morte entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, ou seja, o inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Deus fala de um juízo final, onde pecadores vão ser lançados, aqueles que não foram salvos. Mas Deus não quer que este seja o destino de suas criaturas. Ele quer salvá-las. Veja o que Deus diz na sua palavra. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, sobre esta pessoa. Esses versículos que eu citei estão em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 a 20, Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a 15, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e o Evangelho de João, o capítulo 3, do versículo 16 a 18 e o versículo 36. Você que me ouve, finalizo lhe fazendo um apelo, um convite. Fuja para junto de Cristo. Descanse nele para a sua salvação, pois fora dele você está em grande perigo. A morte chega antes do que pensamos e antes do que queríamos. Ela não avisa. Se você partir hoje para a eternidade, aonde você vai abrir os seus olhos? Aonde você vai estar por toda a eternidade? No céu? Você só irá para o céu se você foi salvo por Cristo. Ou vai abrir os seus olhos no inferno, por ter rejeitado a Cristo. Não é
por quantos pecados você cometeu, mas sim pela sua rejeição a Cristo. Você leva um fardo imenso de pecados para a eternidade. Não tem como você entrar no céu. É impossível. A porta está fechada. Hoje, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas isto você faz enquanto está em vida. Este assunto não pode ser deixado para outro resolver por você. Se você não resolver, se você não assumir o seu compromisso, este compromisso entre você e Deus, ninguém pode fazer. Padre, pastor, missionário, todos eles não podem decidir por você. Pode deixar neste mundo uma quantidade alta de dinheiro para que este assunto seja resolvido. Meu prezado ouvinte, desista desta ideia. É você mesmo. Você vai estar na eternidade no lugar que você escolher. Você pode estar dizendo e pensando: eu escolho ir para o céu. Esta escolha verdadeira inclui você reconhecer que é merecedor do inferno. Inclui você buscar o Salvador para ter uma nova vida. Aqui, já, agora. Você não pode querer viver a vida de um pecador e querer ter um lugar no céu. Você pode ter bons pensamentos, pode ter o desejo, mas tem que ter mais do que isto. Você tem que ter uma atitude, uma ação da sua parte de realmente compreender. Você precisa ser salvo. Todo salvo não está arrependido. Não. Em nada ele perdeu de ter feito a boa escolha. Reconhecer e compreender e dizer: queiram os outros o mundo para si. Queiram eles riquezas e delícias aqui. Mas eu buscarei meu Jesus sempre para mim, sempre para mim. Portanto, você creia no Senhor Jesus Cristo como um pecador arrependido, do qual você é. Eu sou o pecador, mas fui salvo. Você pode ser salvo pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.